Exercício 142 do Enem 2023, mais uma vez envolvendo aí volume. Vamos à leitura? A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base mede 5 metros. Eu desenhei aqui o cilindro circular reto com um raio de 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. No mês de junho, em um determinado ano, o vilarejo festejou o dia de seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para o π. Qual a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Vamos lembrar que o consumo médio diário é de 200 litros de água por dia. Então, ele não está perguntando quanto que eles vão ter que consumir nesses 10 dias. É quanto que eles vão ter que economizar. Então, por exemplo, vamos supor que dê 180 litros para cada um por dia. Então, a resposta seria 20. Por quê? Porque como eles têm costume de gastar 200 litros por dia e terão que viver com 180 litros por dia, estou fazendo uma suposição. Então, a quantidade de água que eles deverão economizar por dia é de 20 litros por dia para cada morador. Tá bem? Então, vamos ver como que a gente resolve isso. A primeira coisa que nós vamos lembrar é que eles observaram que o reservatório estava com 1,5 metro de altura. Então, nós temos o raio, dá para a gente saber o volume de água após a festa. Qual é o volume? O volume é igual a área da base vezes a altura. É área da base vezes a altura. A área da base é uma área de círculo. Portanto, a área da base será πr quadrado. Então vamos lá, lembrando que você tem que saber essa fórmula. A área de círculo, πr ao quadrado. E a altura é o h. Bem, aí ele deu tudo. Ele deu o π. Ele falou, olha, considera o π igual a 3. Ele falou, o raio é 5. E a altura é 1,5 metro. Aí, ó. Essa é a conta do volume que nós temos de água após a festa. Quanto que vai dar isso? Vai dar 3 vezes 25, né? Porque 5 ao quadrado é 25, vezes 1,5. E agora, papel e lápis. Nós temos que fazer essa conta. O volume será igual a 3 vezes 25 é 75. 75 vezes 1,5, já fiz aqui, né? Vai dar 112,5 metros cúbicos de água. Então, esse é o volume que nós temos no reservatório. Mas, vamos lembrar que nós temos 75 moradores. 75 moradores. E nós temos que consumir isso em 10 dias. Portanto, nós vamos ter que primeiro ver o volume diário. Quanto que é o volume por dia? O volume em um dia. O volume por dia, para ser consumido por todo mundo, é 112,5 dividido por 10. Ou seja, 11,25 metros cúbicos por dia. Esse é o volume que eles têm direito de consumir para não faltar água. Mas agora eu preciso saber quanta água cada morador pode consumir. E então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que saber litro, né? Eles têm o costume de gastar 200 litros por dia. A pergunta é, metro cúbico, cada metro cúbico tem quantos litros? Eu vou lembrar uma tabela aqui para você. Ó, eu vou colocar aqui uma tabela para a gente poder lembrar disso lá na frente. Olha, se nós estivéssemos falando de unidade de comprimento normal, o primeiro maior comprimento que a gente tem na escala, tem maior do que esse, mas é o quilômetro, depois vem a escadinha, né? O hectômetro, depois vem o decâmetro, que a gente chama de dan, depois vem o metro, depois vem o
decímetro, estão lembrados disso? Tem que saber isso, hein, gente? Depois vem o centímetro e depois vem o milímetro. Essa escadinha nossa, ó. Essa é a nossa escadinha. Lembrando que cada vez que você desce o degrau, ou seja, passando de dan para metro, você multiplica por 10. Passando de metro para decímetro, você multiplica por 10. Só que acontece o seguinte, quando a gente está falando em quilômetro quadrado, hectômetro quadrado em área, cada vez que você desce, você multiplica por 10 ao quadrado, ou seja, 100. Quando a gente está falando em unidade ao cubo, por exemplo, quilômetro cúbico, aí como que a gente faz para descer um degrau? Para a gente descer um degrau, a gente tem que multiplicar por 1000. Então, quando eu tenho quilômetro cúbico e eu quero transformar isso em hectômetro cúbico, eu tenho que multiplicar isso por 1000. E se eu tiver decâmetro cúbico e quiser transformar isso em metro cúbico, eu multiplico por 1000. Cada vez que eu desço um degrau, quando eu estou falando de unidade ao cubo, eu multiplico por 10 ao cubo, ou seja, 1000. A pergunta é, nós estamos no metro cúbico. Como é que nós vamos fazer, então, para do metro cúbico passar para litro? Quem é o litro aí? Porque o litro não está descrito nesse grupo aí, né? Nós temos todo mundo, menos o litro aí aparente, né? Bom, vamos lembrar que o litro é o decímetro cúbico. É só você fazer uma comparação, né? Um cubo com medida de 10 centímetros dará 1 litro. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o litro, ó, este. Vou colocar em amarelo, ó. Vamos colocar ele em amarelo. O decímetro cúbico é o litro. Beleza, nós estamos lá no metro cúbico. Como eu estou no metro cúbico, é um degrau acima, para eu passar para o decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, quanto que vai dar o meu volume? Eu vou copiar aqui, ó, o volume por dia, Ctrl C, vou jogar lá embaixo na tabela, Ctrl V, e eu vou transformar isso agora em decímetro cúbico. Como é que a gente faz isso? Nós pegamos isto, multiplicamos por 1000 e trocamos um metro cúbico por decímetro cúbico. Beleza? Quanto que vai dar esse treco aí? Vai dar 11, eu vou correr a vírgula 3 casas para cá, né? Para a direita. Então vai ficar 11,25, vou ter que acrescentar um zero, porque eu não tenho 3 casas ali aparentes, né? Isso é o quê? Decímetros cúbicos por dia. Mas cada decímetro cúbico, é 11.250, é litros. É 1 litro por dia. Litros por dia. Essa é a quantidade de litros que a comunidade inteira pode gastar por dia. Mas a pergunta é, e cada pessoa? Qual é o volume por pessoa por dia? Qual é o volume, vamos escrever aqui, ó, o volume de uma pessoa por dia. O volume vai ser este volume aí, que é 11.250, dividido pela quantidade de pessoas. Quantas pessoas tem na comunidade? Vamos ver lá. Nós temos lá na comunidade 75 moradores. Então, nós vamos dividir isso por 75. Isso aí vai dar litros por pessoa por dia. Então, aqui ainda vem por dia no denominador também. E a pergunta é, como é que eu vou fazer essa conta? Bem, caneta e lápis, né, gente? Caneta e lápis. Lembra que você não pode deixar de lembrar que você vai fazer conta. Então, eu vou colocar aí e vou dividir 11.250 dividido por 75. Vai caber uma vez aqui, e aí vai faltar 37 aqui, né? Vai caber de novo 5, e aí vai dar 375, vai dar 150. 150 litros por pessoa por dia. Aí a pergunta não é essa. Ele não perguntou quantos litros cada pessoa vai gastar. Ele perguntou quantos litros cada pessoa vai ter que economizar. Então, a economia diária, vamos chamar agora, a economia diária será igual a... Eles tinham o costume de gastar 200 litros por dia, mas agora eles vão ter que gastar 150. Então, a economia, eles vão ter que fazer de 50 litros por dia, por pessoa. Cada pessoa vai ter que economizar 50 litros para chegar no total final aí, com água no reservatório. Eu vou diminuir a letra para poder caber aqui
para você ver tudo numa página só. E aí nós fazemos, então, um resumo. Um instante só, 16 aqui. Beleza, já estamos aqui. Então, a resposta da economia é essa. Ó, pronto. Vamos lembrar, então, vamos recordar o exercício. Ele disse o seguinte. Havia um reservatório. O reservatório tinha 5 metros de raio e estava, depois de 20 dias, foi feita uma festa, o reservatório estava com uma altura de 1,5 metro. Qual é o volume de água que eu tinha, então, após a festa? Faltando 10 dias para terminar o mês. Então, o volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Aqui, ó. A área da base é πr². A altura é h. Então, fica πr² vezes h. Ele deu tudo. Ele deu que o π é 3. Ele falou, considere o π valendo 3. Está escrito lá em cima. O raio é 5 e a altura é 1,5 metro. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar um volume de água de 112,5 metros cúbicos. Mas nós precisamos falar em litros. Como é que a gente faz? Lembrando da escadinha, a escadinha é assim, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Cada vez que eu desço a escada, eu multiplico por 10, por 1000. Cada vez que eu subo a escada, eu divido por 1000. Como nós estamos no metro cúbico e queremos chegar no decímetro cúbico, porque o decímetro cúbico é litro, nós vamos multiplicar esse número por 1000. Quando a gente multiplica esse número por 1000, aí, antes de multiplicar, nós transformamos em quantidade diária, dividindo esse volume por 10. Deu 11,25 metros cúbicos por dia para todo mundo. 11,25 por dia vezes 1000 dias, vezes 1000, que nós descemos um degrau, né, de metro cúbico para decímetro cúbico, nós chegamos então a 11.250 litros por dia. Só que esse volume, que parece ser grande, ele tem que ser dividido em 75 pessoas. Então, se nós dividirmos esse volume que nós temos por dia por 75 pessoas, nós vamos poder gastar 150 litros por dia, por pessoa. Cada pessoa pode gastar isso. Mas eles tinham o costume de gastar 200. Então, a economia, que é quanto que eles vão ter que economizar, são 50 litros por dia, por pessoa. Resposta letra A. Olha lá, 50 litros por dia. Essa é a alternativa do exercício 142 do Enem 2023. Continue conosco no Quero Matemática e se prepare bastante para o Enem que vem por aí. Conte conosco e até o próximo.